Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja tu do Senhor, cumpri as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido de ovelhas é este que os meus ouvidos, e mungido de vaca que ouço? Disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, tenho destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. Preciso pensar mais em Deus, mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus. Vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Saudação a cada ouvinte na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho crido que Deus tem curado as feridas, tem fechado as cisões, tem abrido o caminho dentro de um coração pedregulho, cheio de trevas. Tenho crido que através destas mensagens pregadas, Deus tem restaurado sua fé, tem lhe dado ânimo no coração para seguir o seu caminho através da sua palavra. Que Deus possa abrir os teus olhos em tempo de trevas e manifestar a grandeza do seu evangelho. Veja bem, o nosso tema é espírito da teimosia
espírito de teimosia. Veja bem, o nosso tema é o espírito da teimosia. E a escritura lida é 1 Samuel capítulo 15, versículo 13. 1 Samuel capítulo 15, versículo 13. Deus falou através do profeta Samuel a Saul, que no capítulo 15, no versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se lhe obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é o melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Então veja, vemos que há um espírito de teimosia na vida das pessoas. E eu quero já de antemão lembrar-vos que muitas vezes as atrocidades têm lhe acontecido, os embates, as portas fechadas, as frustrações, as decepções, e as pessoas continuam indo em mesmas direções. Por quê? Porque há um espírito de teimosia. Ela não consegue encontrar o caminho de volta. Por quê? Há muitos caminhos de saída, mas somente há um caminho de volta. E porque este espírito da teimosia, ele leva as pessoas aos embates, às decepções. Veja, mas mesmo assim, elas não querem reconhecer que Deus, que elas estão andando na contramão da vontade de Deus. Por isso, todas as coisas irá se dar mal. Os naufrágios, veja, as intempérias, os insucessos. Por quê? Porque Deus está lhe advertindo através da sua palavra. Mas há um espírito de teimosia, há um espírito de que eu posso, eu me dou conta que eu vou vencer da maneira que sou, e eu não vou mudar. Veja, e mesmo assim só sofre avalanches, decepções, frustrações por causa do espírito da teimosia. Eu estou aqui com uma mensagem, a mensagem Deus sendo mal entendido. Veja bem, um irmão faz uma pergunta para o profeta desta era, o profeta que Deus tem enviado: irmão Branham, eu fui salvo e fui batizado no nome de Jesus Cristo, mas como posso me afastar de um espírito de teimosia, o qual parece que não consigo afastá-lo? Bem, meu irmão ou irmã cristão, seja quem for, agora, a maioria das vezes, quando você encontra pessoas que têm espírito de teimosia, é geralmente um complexo que causa isso. Ou herdam isto da mãe, pai, tio, tia ou avô, alguém assim. E se você traçar sua vida de volta, você descobrirá agora: tenho tirado isto por experiência, sob o discernimento, porque tenho visto casos na plataforma, milhares daqueles que tinham aquele espírito. E a primeira coisa que você sabe, eu seguiria o curso daquele espírito através do discernimento e descobriria que ali havia um avô, ali houve uma avó, ali houve uma pessoa lá atrás, que você herda aquilo por natureza. Agora veja, nós vemos que este espírito então da teimosia é um espírito hereditário. Ora, é bom até que nós pairamos aqui para dar uma explicação sobre em quais pessoas o espírito hereditário tem tal influência. Por quê? Porque geralmente, muitas pessoas, elas carregam uma influência hereditária dentro da família, que são demônios que têm cadeira cativa dentro daquele lar. Por exemplo,
nos antepassados daquela família, houve pessoas que por algum motivo deliberou a entrada de tal espírito dentro da família. E então aquele espírito entra e faz e causa e ciranda dentro daquele lar, fazendo-los beberrões, alcoólatras, dependentes químicos, ou uma doença hereditária como câncer, cirrose, ou até mesmo diabetes. Então Satanás entra através do espírito hereditário e tem cadeira cativa dentro daquela família. Agora, é bom que eu diga que qualquer pessoa que não tenha passado pelo novo nascimento, isto é, uma nova natureza, ela ainda vive sobre a influência daquele espírito. E como o avô foi teimoso, o pai é teimoso, o filho é teimoso, e o resultado disto é catastrófico. Por quê? Porque quando você olha para os seus ancestrais, olha para o seu passado, olha para os seus paternos, os teus patriarcas, e olha a situação que morreram, olha a condição que viveram, olha a vida que levaram. Você gostaria de terminar o seu desfecho como eles terminaram? Você gostaria de viver uma vida consequente como eles viveram? É claro que você me responderia, claro que não, pastor. No entanto, você às vezes é vítima de tal espírito hereditário. Por quê? Porque não houve uma quebra de unção, não houve uma barreira sendo demolida. Como assim? Quando você entra pela porta da graça, e então o sangue de Jesus Cristo, ele vem para limpar-lhe, para tirar esta natureza pecaminosa. Quando você, veja bem, é introduzido no corpo de Cristo pelo batismo do Espírito Santo, a maldição hereditária, ela tem que ser eliminada da sua vida. Por quê? Porque agora você recebe uma paternidade que não tem morte para te oferecer, que não tem doenças para te oferecer, que não tem lástimas para te oferecer, que não tem vidas catastróficas para te oferecer, mas que tem santidade, pureza, vitória, glória, posicionamento. Veja, mas muitas pessoas, elas preferem lutarem no meio de uma areia movediça que não conseguem sair, mas não reconhecem por causa do espírito da teimosia. E muitas vezes, como nós acabamos de ler na mensagem Deus sendo mal entendido, que tal espírito foi adquirido pelos paternos, pela vovó, pelo vovô, por mamãe, por papai, pelos passados lá de trás, e ele tem cadeira cativa dentro daquela família. Veja, mas eu estou lhe convidando como ministro do Evangelho para fazer um retrospecto da sua família, para fazer um retrospecto dos seus ancestrais, e para você olhar e apontar com os dedos se dentro do que você está vendo hoje na sua família, se não era assim lá atrás, se não era assim lá no passado. Por quê? Porque Satanás vem viajando através do espírito hereditário. Você diz, ninguém na minha família fica casado, todos que casam se separam, porque há um espírito, uma unção hereditária de separação. Você diz, dentro da minha casa, todo filho morre cedo, ninguém consegue gozar a velhice, porque há um espírito hereditário de morte. Você diz, dentro da minha casa tem os beberrões, minha família não consegue se libertar do alcoolismo, porque lá atrás tinha uma unção hereditária de beberrões. Mas eu quero dizer a você, há um Deus, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há uma unção
que despedaça todo jugo. Há um nome que, se ele for invocado na sua vida, se ele for invocado no seu lar, se ele for invocado sobre você, ele vai romper com a unção hereditária. E então você terá vitória, você terá êxodo, você terá graça do Senhor, e verá o bem, e comerá o bem dessa terra, e verá a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Veja bem, teimosia não é de Deus. E agora a única maneira de afastar aquilo é que você tem que ter fé para vencer aquilo. E eu estou tratando agora mesmo de lhe mostrar que há poder no nome de Jesus. Isto deveria lhe dar-lhe fé para romper isto. Dá-lhe fé para quebrar os tendões. Dá-lhe fé para romper barreira. Você diria: pastor, eu tenho chegado em uma situação que eu não tenho força de levantar a minha cabeça e olhar para cima. Mas a fé vem pelo ouvir. E à medida que você tem ouvido estas mensagens, à medida que você tem ouvido este evangelho, isto tem abrido os porões da sua fé, isto tem abrido a sua visão para o querer de Deus, para você se levantar do meio dos cacos, para você se levantar do meio do vale, para que Deus te coloque em um lugar de vitória e de segurança. Agora veja bem, porque isto é fino, o nosso assunto é espírito de teimosia. Veja, agora a única maneira de você afastar aquilo é que você tem que ter fé para vencer aquilo, pois você é um cristão, você é um filho ou uma filha de Deus, seja quem for você, e você nunca será capaz de se firmar e repreender. Veja, isto e repreender aquilo e repreender isto é como atormentar uma cascavel. Ela está ali pronta para te picar, mas se você apenas ignorá-la e afastar dela, ela não pode te ferir. Veja, mas se você ficar ali, veja bem, teimoso, teimosa, se você quer questionar conhecimento ao invés de vida, ora, não vai resolver. Mas se você afastar a impiedade, se você deixar as guloseimas, se você deixar as coisas do mundo que tão lhe rodeia de perto, se você atender para este sentimento que brota no seu coração, esse desespero por Deus, esse desejo de ser um cristão, aonde você vai passar a eternidade com esse espírito de teimosia, com esta unção de teimosia? Por que você não tome uma posição precisa e correta? Por que você não quebra este espírito e diz: este espírito viajou nos meus ancestrais, na minha família e chegou até mim, mas agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quebro toda maldição hereditária, todo espírito hereditário, para ser um crente revelado, uma filha revelada, e dali em diante aquela maldição para em você. Você abre os braços e diz: esta casa é reservada para Deus, é reservada para servir ao Senhor, e ali morre esta unção hereditária que o espírito de teimosia terá que te deixar. Mas veja, se você não se afastar disso, isto um dia te levará à mesma condição que te levou aos seus paternos, aos seus ancestrais. Por quê? Porque você não consegue deliberar fé em seu coração, em sua palavra, na palavra do Senhor, para vencer, para romper, para quebrar barreira. E eu agora, como filho de Deus, como ministro do Evangelho, eu sei o que é uma maldição hereditária. Eu sei o que é uma filha batendo no peito, tomando antidepressivo, tentando sair do caos, da lamúria, das dores, das perseguições, da aplacável dor da emoção, e não consegue. Eu sei o que é uma pessoa viver agonia, tomando remédios para dormir e vivendo uma labuta na ressonância, na síndrome do pânico, no medo de morrer,
medo de ficar sozinha, medo de escuro. Veja, tudo isso resultado de uma vida catastrófica, porque carrega uma unção hereditária. Mas eu, como ministro do Evangelho, venho até esta emissora para dizer a você: há uma vida, há um refrigério, há uma promessa, há um poder, há um evangelho abrasador. E Deus quer romper os tendões da teimosia, do espírito de teimosia, e fazer você livre, filha de Deus. Você é filho de Deus. Ele quer fazer você livre como águia, para voar nas alturas e contemplar a grandeza de Deus e receber uma mensagem de um profeta no seu coração e viver uma vida que agrade a Deus e que glorifica o seu nome. Eu te convido, você, para participar comigo dos cultos aqui na igreja, às quarta-feiras às 20 horas e também aos domingos às 18 horas. Veja, eu te convido a fazer parte desta família, a pedir o seu batismo em nome de Jesus Cristo. Eu te convido a receber uma promessa que o mundo desconhece. Por isso tu vive no caos, vive nas dores, vive na implacância e nas lutas dia a dia e não conseguem sair da mesmice. Mas eu te convido a servir a Deus, a provar e ver de que o Senhor é bom, e bem-aventurado é o homem que nele confia. Pai eterno, Deus santo, nós estamos terminando mais um programa com o tema o espírito de teimosia. Senhor, eu sei que este tema abrange várias famílias, várias igrejas, várias pessoas que estão vivendo no caos e não têm uma resposta, papai, porque não receberam a verdade para se salvarem. Mas eu estou aqui, Senhor, dizendo a estas pessoas: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Senhor, alcance tal vida, livra, Senhor, de todos os males. Abre os porões, Senhor, dê para ela fé igualmente preciosa para se levantar deste velho moinho e dizer: eu irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, por certo, Senhor, tem anel, tem vestido, tem sandália, tem salvação, tem graça, tem poder, tem misericórdia para oferecer para este filho arrependido. Abençoe, Senhor, cada ouvinte, guarda cada coração sob o poder da palavra pregada, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, te glorifico. Pai eterno, receba a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.
Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter